Este é o canal Caminhos do Pensamento. Meu nome é Rafael. Por que não é errado consumir carne? Ora, porque errado é aquilo que prejudica o ser pensante, ou seja, o ser que consegue ter percepção, um ser que tem atividade, né? Somente seres pensantes é que possuem atividade própria. As coisas percebidas empiricamente não têm atividade, pois elas mesmas são um efeito, né? Elas são afetações nas mentes finitas. Enquanto a mente mesma, ela é uma substância, é algo que consiste em pensar ou perceber. O mal é o prejuízo da mente, né? A mente valora o seu próprio bem-estar, valora a sua própria existência de modo positivo. E quando isso lhe é subtraído, isso é considerado o quê? Um dano, né? Um prejuízo. O consumo da carne vai trazer o quê? Vai trazer uma saciedade à mente, vai trazer nutrientes, né? Para que essa mente consiga permanecer na existência, pelo menos no sentido biológico, né? A mente, ela vai continuar com a sua experiência que nós chamamos de vida biológica, né? Que é um conjunto de percepções visuais e táteis, né? A existência biológica, enquanto a manutenção do corpo é um conjunto de ideias impressas de modo bem forte nessa mente. E a experiência nos indica que a sensação desagradável, chamada de fome, pode ser eliminada se essa mente passar pela experiência que nós chamamos de alimentação. Não é verdade? Então, a carne, assim como outras coisas, tem esse potencial de eliminar essa sensação desagradável e evitar que essa mente passe por uma sensação ainda pior, que nós chamamos de inanição. Mas espera lá, eu não sou vegano? Eu não digo que é errado matar os animais para comê-los? Sim, aí é que está a diferença. Eu acho errado e eu demonstro por A mais B que é errado sim você prejudicar um senciente para satisfazer um mero capricho, seja da sua língua, seja dos seus olhos. Ou seja, nós não podemos objetificar outros seres que, assim como nós, são dotados de percepção consciente. Porque se nós fazemos isso sem uma necessidade extrema, nós estamos agindo de um modo que nós não gostaríamos e não admitiríamos que fosse feito conosco, né? Ignorando o fato de que aquele ser preza pela sua vida e pela sua liberdade. E aí nós estamos reduzindo este ser a um objeto do nosso desejo. Seja num evento de entretenimento, como rodeio, vaquejada, etc., seja na nossa alimentação, né? Porque nós não precisamos matar nenhum animal para nos alimentarmos, né? A não ser, é claro, que sejam os insetos que têm que ser mortos na agricultura para que não peguem os nossos vegetais, né? Agora, nós não somos inimigos naturais de bois, galinhas, vacas, peixes, etc. De modo que o consumo em si não é errado, né? Se você quer consumir a carne, então espere o bicho morrer naturalmente, né? Você faria isso com um animal que você cria, né? Aqui no Brasil, nós nos apegamos muito aos bichos que nós estimamos, né? E nós fazemos isso com peixes, com gatos, cachorros, às vezes também com outros seres, né? E nós não criamos essa relação com cabritos, com ovelhas, com vacas, né? Esses animais são considerados de corte, animais para consumo, né? Ora, mas não há diferença na verdade, essa diferença é meramente arbitrária, né? A diferença foi algo que foi sendo construído sem uma base na realidade, né?
foi algo arbitrário que simplesmente aconteceu e as pessoas continuam reproduzindo esse padrão sem parar para questioná-lo e sem parar para reajustar a sua conduta de acordo com o bom senso, de acordo com aquilo que a razão nos indica diante das percepções que nós temos, né? Já que o boi é um ser tão senciente quanto o cão ou o gato, né? O boi é um ser que valoriza a sua vida e o seu bem-estar, ele mostra que sabe que vai morrer e ele se atemoriza diante do perigo quando ele está indo para o matadouro, né? O que você acharia de um asilo de idosos, por exemplo, que esperasse os pacientes ou os seus hóspedes morrerem para depois fazer um churrasco com os corpos deles? E se as famílias concordassem com isso, o que você acharia dessa situação? Seria ético fazer isso? Seria moral consumir o corpo de um ser humano? E se ele deixasse uma declaração por escrito, em plenas faculdades mentais ali, na posse das suas faculdades mentais, dizendo que concorda com a prática, que ele quer realmente que o seu corpo sirva de alimento? E aí? Você acharia ético nesse caso, né? Bem, o boi, o peixe, a vaca, a galinha, nenhum deles tem condição de concordar com nenhum tipo de exploração que lhe é feita, né? Eles não têm como mostrar que concordam que os seus corpos sejam usados, mas eles com certeza não concordam que os seus corpos sejam destruídos por um ser humano, né? O que vai acontecer depois da morte deles, se for uma morte natural, eles não têm como manifestar nenhum tipo de desejo com respeito a isso. Talvez eles nem tenham noção, né, de um depois. Eles não têm como imaginar uma existência sem eles mesmos. Mas eles com certeza sabem que existem, eles percebem isso como um fato, ainda que porventura eles não consigam refletir sobre as suas vidas, mas eles a têm como algo imediato, como algo intuitivo, e mostram que gostam de ficar vivos e gostam de ser bem tratados, né? E como nós gostamos também de respeito, convém que estendamos esse respeito a esses seres que são inferiores a nós em alguns aspectos, mas superiores a nós em outros, né? A gente não consegue fazer tudo o que esses animais fazem e vice-versa. Eu queria deixar essas reflexões hoje, pessoal, para mostrar que o problema não é o consumo da carne, do leite, do ovo, mas sim o abuso físico, psicológico e sexual que é praticado pela pesca e pela pecuária, para que nós tenhamos esses produtos. Tá bom? Até a próxima!